Quantos aqui assistiram o jogo de Cabo Verde? Quem assistiu Cabo Verde e França? Se não assistiu, eu não gosto de futebol. Assista, porque é uma aula de liderança. Argentina e Cabo Verde. Falei o quê? França. Argentina e Cabo Verde é uma verdadeira aula de emocional. Eu ainda quero parar para poder meditar nos valores, tentar encontrar os valores que foram passados por aqueles caras, para eles entrarem em campo com o espírito que eles entraram e terem conseguido permanecer até o final com a garra que eles permaneceram. Deixa eu te contextualizar o que é Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas. Uma delas, todas elas são ilhas vulcânicas. Uma delas é a Ilha do Fogo, o vulcão ainda entra em erupção de tempo em tempo. A economia vem apenas, significativamente falando, do turismo, que é muito bonito. Não tem minerais, produção de minerais. A agronomia é uma agronomia familiar, pequena. A segunda entrada de recurso depois do turismo são os cabo-verdianos, que mudam para outros países, enriquecem e mandam dinheiro para Cabo Verde. Cabo Verde tem mais ou menos 600 mil habitantes, não passa disso. 600 mil, de 500 a 600 mil habitantes. Aqueles jogadores, a maioria deles tem outra profissão, não são jogadores integrais. É eletricista e jogador de futebol. Trabalha no campo com a família e é jogador de futebol. O goleiro, vozinha que está aqui na minha camisa, que virou um ícone, né? Chegou na seleção sem clube, vai decidir agora, obviamente vão brigar por ele. Chegou sem clube para jogar. 500 mil habitantes, irmão, 500, 600 mil habitantes, é menor do que Juiz de Fora. Juiz de Fora tem mais ou menos 700 mil habitantes. É como se a gente pegasse, olhasse e visse o Tupi indo para a Copa, irmão. Que loucura! É você, Cabo Verde ter chegado na Copa, já é aquela vaca em cima da árvore que você pergunta, como é que chegou ali? Como que isso foi acontecer? Como se não bastasse a vaca estar em cima da árvore, de repente ela começou a bater asa e voar. Foi Cabo Verde. No jogo da Argentina, então, ela transcendeu, a vaca transcendeu. O que foi aquilo? Aquele gol do segundo, na prorrogação, o segundo gol. Da onde aquele cara tirou força para encarar a Argentina daquele jeito, correr naquela lateral e chutar aquela bola, meu irmão? E o bichinho estava chutando uma convicção que ele chegou a olhar para onde ele ia botar a bola. Ele ainda chutou, ainda depois falou que é o pé que não era bom, abusado ainda. Meteu um gol épico na Argentina. Eu vou te fazer uma pergunta: pode alguma coisa boa vir de Cabo Verde? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Jesus apareceu, perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: vem e veja. Que era Nazaré? A cidade onde Jesus cresceu. Jesus nasce em Belém e cresce em Nazaré. Em Nazaré, havia economia forte? Não. Havia uma cidade que se destacou por grandes feitos na história? Não. Jesus faz questão de fazer uma jornada que seja capaz de aproximar eu e você, que seja capaz de dar uma mensagem para nós. Se eu fiz esse caminho e alcancei meu propósito, meu objetivo, vocês podem também. Jesus, ele cresce em Nazaré. Quando olham para ele vindo de Nazaré, diz: pode alguma coisa vir de Nazaré? Pode dar certo, tendo esse ponto de partida. Jesus está dizendo para nós: eu não peço licença para a circunstância, eu não peço a bênção do lugar, eu não peço a bênção da geografia, eu não preciso da bênção do recurso. Eu tenho uma palavra, eu tenho um propósito, eu estou debaixo de uma unção, e é exatamente como nós fomos chamados. Jesus faz esse caminho também dizendo para você: pode alguma coisa vir da família que você veio? Boa. Pode alguma coisa boa vir de Juiz de Fora? A resposta está aí.
Pode alguma coisa vir da família como a sua, que todo mundo antes de você divorciou. Pode alguém dar certo numa família que o histórico é de violência, de miséria. Pode vir alguma coisa boa? A resposta está aqui. Jesus veio de Nazaré, Cabo Verde chegou na seleção, e você, se ousar crer, você vai chegar aonde Deus chamou você para chegar. A questão é, você consegue olhar para a sua geografia e não permitir que ela oprima você, mas entender que ela é um meio de aumentar o testemunho, de render mais glória ainda a Deus? Você consegue olhar para o lugar de onde você veio e não se sentir intimidado? Você nasceu para ser um quebrador de ciclo. Se a maldição veio na sua família até você, ela parou em você. Quando Cristo Jesus entrou na sua vida, o ciclo foi quebrado. Tudo vai ser diferente a partir de você. Vão falar de Nazaré de um jeito diferente. É a cidade do Cristo, a cidade do Messias. Vão falar de Cabo Verde agora de um jeito diferente. Não só pela pregação, mas eu queria ter uma camisa de Cabo Verde, porque é a mensagem que carrega para mim agora. Vão falar de Cabo Verde de um jeito diferente. O lugar muda, é visto de um jeito diferente. A história da sua família, os seus netos vão olhar para o mesmo lugar que você olhou e viu morte. Os seus netos vão olhar e vão ver você entregando a vida para Jesus e mudando todo o contexto da vida deles. Seus bisnetos vão orar dizendo: louvado seja Deus pelo dia que o meu bisavô entregou a vida para Cristo e apontou a gente para esse lugar. Nós como igreja, quando nós começamos há anos atrás, quando eu comecei há quase 20 anos atrás, quando eu vim do seminário, eu lembro que quando eu estava no seminário, eu fui estudar em Belo Horizonte, e na época, em 2010, 2011, Belo Horizonte era o polo do mover de Deus, do avivamento. 2010, diante do trono, clamou pelas nações, Antônio Cirilo, Batista Central, Batista de Contagem, Júdice de Oliveira. Chegava final de semana, a galera ficava escolhendo qual avivamento que eles iam beber. E era só ir para o culto. Todo culto era mover de Deus. Era o polo do mover de Deus. E eu lembro que quando eu estava no seminário, algumas vezes as pessoas perguntavam para mim: você não vai na conferência Y, conferência X, não? Aí eu dizia: eu vou não. Por que você não vai? Porque se eu for, eu vou gostar demais. E eu não quero me distrair. Eu tenho que voltar para a minha cidade. Eu sei até onde eu aguento. Se eu for nessa conferência, vai mexer comigo. Então eu vou ficar focado aqui na igreja trabalhando, porque eu estou enchendo meu celeiro para que eu possa voltar para a minha cidade, para a minha Nazaré. Quando eu voltei só com a palavra de Deus, porque quando eu saí, o meu pastor me fez uma pergunta antes de eu ir para o seminário. Ele perguntou: meu filho, você está ciente que se você for para um seminário, eu era metodista na época, pastor, eu era jovem metodista. Você está ciente que se você for para um seminário não metodista, a instituição não tem obrigação nenhuma com você, né? O que ele estava querendo dizer? Você vai se formar teologicamente, vai ser um teólogo, mas você não vai poder ser abraçado pela instituição metodista. Ou seja, quando você voltar, você não vai ter uma igreja para pastorear, que significa que você não vai ter tudo que um pastor metodista tem. Eu podia ir para o seminário metodista. No seminário metodista, quando eu formasse, eu ia ter salário, igreja para pastorear, dependendo do tamanho da igreja, uma estrutura ainda maior, porque eles cuidam muito bem dos seus pastores, na maioria das vezes. Ele falou: você está ciente que quando você escolhe um seminário não metodista, você está dizendo não para isso, né? Eu disse: pastor, eu estou. Ele perguntou: o que queima no seu coração? Queima no meu coração ir lá para esse seminário, que é o que eu estava indo, Carisma na época. Aí ele disse para mim assim: então lembre-se, quem tem clareza de propósito, não entra em crise. Quem tem clareza de propósito não entra em crise. Quando as coisas não acontecerem, você lembra que você tinha uma palavra de Deus e você fez uma escolha. Não culpe ninguém. Não fique se ressentindo. E eu fui para o seminário, e quando eu voltei, sabe o que aconteceu? No primeiro momento, exatamente o que ele falou. Eu voltei para a igreja local, formado em teologia,
mas ficava lá no culto, lá de vez em quando eles me chamavam para poder orar pela oferta, e eu não podia ficar bravo. Foi a escolha que eu fiz. Passou-se uns meses, um pastor metodista de outra região me chamou, e Deus fez um mover de Deus extraordinário. O pastor foi e me consagrou pastor, me colocou como pastor na igreja, indo contra todo o padrão da instituição. Me chamou na frente da igreja e falou assim: olha, eu não posso fazer ele um pastor metodista, porque isso só o bispo pode fazer, mas eu sou um pastor, eu posso consagrar outro pastor. Eu quero consagrar ele um pastor, e ele vai ser um pastor aqui na nossa igreja. E ali eu comecei meu ministério, voltando para minha Nazaré. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse pensado que Jesus não pode fazer nada em Nazaré? Eu entendo que Deus pode ter uma palavra para alguém aqui, para uma outra nação, outro estado. Deus faz isso também. Mas talvez tenha alguém aqui que está achando que para você ser bem sucedido, você tem que sair. Isso é um problema. Se Deus mandou você ficar, a graça e o favor está aqui. O recurso não está onde os homens dizem que o recurso está. Está em obedecer o que Deus falou com você. Se é ir, amém, Deus pode fazer isso também. E se eu tivesse desistido? E se eu não tivesse me mantido firme, acreditando no que Deus plantou no meu coração na primeira semana de seminário? Quando eu vi aquele avivamento em Belo Horizonte, no meio da aula, a gente sendo cheio do Espírito Santo, eu falei: eu vou ser um celeiro, eu vou guardar essas sementes, e quando eu voltar eu vou espalhar na minha cidade. Eu vou ver um avivamento assim na minha cidade. E hoje, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, a nossa igreja hoje, ela é uma referência em Juiz de Fora, e uma referência no Brasil, respeitada no Brasil, numa cidade que até 20 anos atrás não se falava de muita coisa saindo daqui no reino de Deus para impactar as nações. E hoje não só a nossa igreja, mas outras igrejas também, porque nós vamos abrindo o caminho. A obediência abre caminho para outros. Outros também obedeceram ao Senhor, e hoje tem gente de Juiz de Fora impactando as nações da nossa igreja, de outras igrejas. Por quê? Porque alguém decidiu olhar e falar assim: Deus pode romper um avivamento no nosso meio. Deus pode fazer aqui também. Deus pode fazer algo bom, algo poderoso vindo de Juiz de Fora, da nossa Nazaré. Seu ponto de partida não é um problema para Deus. Diga para quem está do seu lado: seu ponto de partida não é um problema para Deus.